Eu vou mostrar um pouco da nossa realidade, com o que a gente trabalha, e ao longo da apresentação aí algumas também dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? E que normalmente não é muito claro às pessoas, aos próprios colegas do município, muitas vezes, e quem dirá ao resto da sociedade, né, aos contribuintes de forma geral. Pode passar? Bom, todos conhecem muito, né, e talvez vocês saibam até mais do que eu de direito constitucional, e tem lá na Constituição, né, o artigo 225, que é muito bem conhecido pela maioria das pessoas, né, de que todos têm direito ao meio ambiente e tal, porém, dentro da própria Constituição, né, tem também um artigo que dispõe sobre as competências, né, comuns de União, Estados e municípios. No que se refere, né, às questões ambientais, né, paisagística, arqueológica, né, de certa forma sociocultural, né, e também as questões preservacionistas e conservacionistas, indo, né, culminar com a principal atribuição, né, e às vezes digamos que é a única vista, né, ou percebida pela maioria das pessoas, que é justamente o licenciamento ambiental. Então, o artigo 23, ele traz, dentre uma série de incumbências comuns, né, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer das suas formas, e também a preservação, né, de florestas, fauna e flora, né, tanto meios físicos quanto bióticos. E isso tudo, né, se o Emerson quiser ir passando já, é regulado por uma lei complementar, a Lei Complementar 140, que também vai melhor definir aí as competências comuns tanto da União, Estado e municípios. Esse slide aí, né, como eu coloquei antes, basicamente as pessoas veem os órgãos ambientais municipais, e de fato eles são, né, basicamente licenciadores, né. Isso a gente, hoje eu represento, né, uma Secretaria de Meio Ambiente do município de médio a grande porte, né, considerando o padrão dos quase 500 municípios gaúchos. Mas aí vocês imaginem os pequenos municípios, né, que muitos aí com 5.000, 10.000 habitantes, é o que resta para esse órgão ambiental daquele município, que muitas vezes não é exclusivo, né? Na maior parte das vezes, ele é atrelado junto a uma secretaria de saneamento, junto a uma secretaria de agricultura, junto a uma secretaria de planejamento, né? Então, existem até casos que inclusive, junto com a Secretaria de Obras, né, que são duas coisas, digamos que bem antagônicas, né, polos distintos que a gente chama, né. Então, lá na 140, tá, não vou abordar detalhadamente, mas ela dispõe lá que qualquer, enfim, empreendimento, né, que possa provocar algum impacto ambiental ou tenha potencial para provocar um impacto, né, um potencial poluidor, ele deve passar por licenciamento de acordo com alguns critérios, né, e definições que a gente vai ver logo ali na frente. Essas definições do que é ou não é passível de licenciamento ambiental normalmente são definidas por resoluções, né, dos conselhos estaduais de meio ambiente. Isso lá atrás, o CONAMA definiu algumas atividades basilares, digamos assim, e depois os conselhos estaduais, os CONSEMAS, né, passaram a detalhar essas atividades de forma mais esmiuçada, de acordo com alguns códigos, né, com classificações dessas atividades e, consequentemente, o porte, né, e o potencial poluidor. Dentre essas várias atividades, né, que são reguladas pelos conselhos estaduais, até tá, eu não sei se está na
para mim aqui aparece já o slide da Consema 372 de 2018, ali, né, nesta resolução, a partir desta resolução, né, ela deixa bem clara o que é impacto local, né, ou seja, aquilo que vai ser competência, né, do município, né, e consequentemente do seu órgão licenciador, analisar e expedir os devidos atos administrativos, e os portes, né, que extrapolam a competência local, aqueles impactos supralocais que normalmente vão ficar com o órgão ambiental do Estado, no nosso caso, a FEPAM. Emerson, só volta um aí, por gentileza. O segundo item aí, né, ele se refere ao novo Código Estadual do Meio Ambiente, né, que todos vocês devem saber, ele foi reeditado, né, modificado em alguns aspectos, né, não vou ainda entrar nos detalhes aqui de melhor ou pior, né, mas ele segue com, basicamente, as mesmas disposições do que o código anterior rezava, né, se não me engano, antes era o artigo 69, agora ficou 67, né, o inciso primeiro, né, todos aqueles que causem ou possam causar impacto ambiental conforme tipologia definida pelo CONSEMA, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, né, conforme eu coloquei antes, localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, né, se for dentro de uma UC, obviamente que a gestão é daquele órgão que a instituiu, portanto, ele que é o competente para licenciar. E tem um outro item ali, o inciso terceiro, que é aquelas atividades que forem delegadas pelo Estado, né, através de instrumento legal ou convênio, que são aqueles conhecidos como convênios de delegação de competências em atividades de licenciamento ambiental. Ou seja, o órgão supletivo, ele delega parte de suas atividades, né, a municípios que, em tese, tem estrutura, competência, né, estrutura de pessoal e física, que eu quero dizer, e, enfim, um arcabouço que consiga absorver aquela atividade que foi incumbida, né, do órgão supletivo ao município. Vários municípios do estado têm esse convênio e Santa Maria é um deles. Pode passar, Emerson. Ali a gente vai ter aquele slide da 372 que eu já coloquei antes, né, é a resolução que temos vigente hoje. Ela passou já por diversas alterações, né, e essas alterações vão desde determinadas atividades, empreendimentos que às vezes são incluídos como incidentes em licenciamento e às vezes também deixam de ser licenciáveis. Ora umas vêm para o município, ora outras ficam, né, com a FEPAM. E outra coisa que é comumente alterada é o glossário dessas atividades, né. Por exemplo, vou colocar um exemplo fático, que é muito comum haver várias dúvidas quanto a quem deve licenciar, né, e às vezes se é licenciável ou não, que são os casos de parcelamento de solo, né. Os casos de parcelamento de solo, muitas vezes, eles ficam num limbo ali, que não se entende exatamente se aquilo deve recair ao município ou à FEPAM, e a gente ainda tem no glossário uma outra definição, que é aqueles parcelamentos de solo que forem feitos, né, em áreas urbanas já consolidadas, né, com uma infraestrutura urbana já lá instalada, como energia, água, esgoto, arruamentos, enfim, outros serviços urbanos, como coleta de resíduos, etc. Isso, né, ficaria isento de licença ambiental. Então, essas inseguranças em relação ao que licenciar, o que não licenciar, muitas vezes acabam gerando dúvidas, né, às vezes até casos que fogem da esfera administrativa, fogem da esfera administrativa no que eu quero dizer em relação à tomada de providências, seja auto da infração, embargo, etc., e às vezes vão parar lá no Ministério Público, inquérito civil, muitas vezes são judicializados. Então, para trazer mais segurança jurídica, esse glossário e essas atividades são corriqueiramente revistos, o que é basicamente normal dentro de resoluções de conselhos. Mas, enfim, a gente está falando de licenciamento, né, e aí eu coloquei uma figura que
que às vezes não é tudo isso, e às vezes extrapola, né, esses itens todos, que são todas aquelas esferas digamos que de abordagem dentro de um processo de licenciamento ambiental ordinário. Né. O ordinário, eu quero dizer, é LP, LI, LO, né, sem E a rima. Então, às vezes eu posso até estar colocando termos aqui que não seja tão claro para todos, depois posso esclarecer algum deles, mas o que o município faz, basicamente, é justamente este licenciamento ordinário, tá, que inicia normalmente por uma licença prévia, né, que dá a viabilidade daquele empreendimento, depois uma licença de instalação, né, que possibilita instalar, construir, e depois uma licença de operação que possibilita com que aquele empreendimento funcione e opere. Né. Então, isso é comum também com a forma de licenciamento da FEPAM, porém o Estado e até a União tem muito mais licenciamentos que são de empreendimentos com potencial poluidor ou porte muito maior e acabam incidindo num outro tipo de licença que é por EIA-RIMA, né, que vocês devem ter ouvido falar em várias ocasiões. A Lei Complementar 140, ela também traz várias outras incumbências, né, aos municípios e, consequentemente, ao seu órgão ambiental municipal, né, que vem desde, enfim, de executar, né, no âmbito municipal, política nacional de meio ambiente, né, outras políticas envolvendo o meio ambiente, exercer gestão dos recursos ambientais dentro do que lhe cabe, formular, né, uma política municipal de meio ambiente, o que acaba sendo faltante em vários municípios, integração, né, entre programas e ações de órgãos, né, e aí entra a questão do CISNAMA e do CISEPRA, depois até eu acho que eu deixei outro slide sobre isso, aí as cooperações técnicas, desenvolvimento de pesquisas relacionadas à proteção e gestão ambiental, o que é mais raro ainda, embora aqui em Santa Maria, felizmente, a gente tenha, e isso é favorecido por sermos, né, um município que tem aí várias instituições de ensino superior, né, algumas delas extremamente atuantes, né, no âmbito de pesquisa na área ambiental. Aí depois a gente tem os sistemas municipais de informações sobre o meio ambiente, que isso recém estamos engatinhando para um início, né. Só para vocês terem uma ideia, isso não pode ser segredo para ninguém, e quem atua na área sabe bem disso, Santa Maria, recém agora, neste ano, está indo para a informatização, né, da gestão ambiental e dos processos de licenciamento, né. Então, até o ano de 2020, estamos na idade da pedra ainda com processos físicos, né, com entrada em protocolo físico, com processo papel, análise, né, em processo papel, e até então, até o início da pandemia, inclusive, a expedição das licenças eram feitas de forma física. Né. A partir do início da pandemia, por uma questão de adequação aos decretos, nós passamos a enviar essas licenças ambientais de forma online com assinatura digital. Aí, dentre várias outras atribuições, a gente tem a questão dos espaços territoriais a serem especialmente protegidos, né, não só as chamadas APPs, mas outras áreas, né, depois eu vou dar até alguns exemplos, né, do que temos de área especialmente protegida em âmbito local, aqui que é regrada por legislação municipal, dentre diversas outras que aí envolvem questão de gestão de resíduos, educação ambiental, bem-estar animal, patrimônio paleontológico, né, o fossilífero e arqueológico. Eu até não vou nem entrar no detalhe de todas, de tantas que são, né, e vamos mais para a prática do que se faz aqui. Pode passar, Emerson. Esse decreto executivo, ele dispõe sobre o nosso regimento interno. Na verdade, ele recepciona muito do que está disposto na Lei Complementar 140, né, e no Código Estadual ao órgão ambiental do município. Pode passar. Aí vão ter várias imagens, né. Essa é uma imagem, eu vou falando brevemente, o Emerson vai passando. Ela é vista
basicamente do sentido norte para o sul da cidade, onde a gente observa a barragem do DNOS, né, do Vacacaí-Mirim, bem em primeiro plano, aí onde fica o Parque Natural Municipal dos Morros, e mais à direita, né, no fundo ali, o centro, lá tem uma mancha escura que é a Avenida Rio Branco. Pode passar. Essa é uma imagem que pode até ser polêmica para alguns, mas ela é um mal necessário, um impacto ambiental positivo, eu diria assim, que é a supressão de espécies exóticas invasoras. Nesse caso é um pinus, né? As exóticas invasoras são causa da segunda maior causa de perda de biodiversidade em nível global, né? Então, a gente pode dizer que isso é um impacto extremamente positivo na medida que a gente evita a dispersão, ainda mais do pinus, que é disperso pelo vento, né? Uma espécie anemocorde. Pode passar. Aí algumas ações de plantios, né, envolvendo servidores do município e à direita escolas do município também. Pode ir passando. Vou passar mais rapidinho porque são muitas imagens. Aí são plantios de árvores nativas em massa também, em linha, né, que é uma técnica criticada por alguns, né. Hoje as técnicas, digamos assim, mais corriqueiras de recuperação de áreas são núcleos, utilizando poleiros, dentre outras formas, inclusive de priorizando a regeneração natural, né, da própria natureza com a genética daquele ambiente. Pode passar, não vou entrar em tantos detalhes disso. Aí alguma coisa da nossa fauna, ali tem coati, veado-virá, quero-quero, vai passando. Ali um graxaim, algumas aves, pode ir passando. Ali um serelepe, que é o nosso esquilo, né? Uma jararaca pintada, dentre outros bichos aí, vai passando. Esses animais todos estão no seu ambiente natural, né, e digamos que relativamente protegidos. Pode ir passando. Ali tem um coati, uma seriema encarando a câmera, um veado-virá ali embaixo, e essa meio escura à direita aí é um gato do mato. Esse aí eu acredito que é o Leopardus bútulos. Pode ir passando. Também todos nativos daqui, pessoal. Essas imagens todas são em Santa Maria, na região dos nossos morros. Aí são imagens dentro do parque. Pode ir passando. Aí atividades ao ar livre, de lazer, de questões de instruções de mínimo impacto, atividades de pesquisa, atividades orientadas. Pode ir passando. Isso é só para vocês observarem. Aí são algumas vistas, uma virada para o Morro das Antenas e a outra para o Campestre. Aí agora a gente vai ter teremos outros tipos de imagens. Pode ir passando, Emerson. Aí queimada. Pode ir passando. Outra queimada. Aí um tubo de álcool e um início de fogo ali. Pode ir passando. Depredação do que é hoje patrimônio público, né? Uma placa numa área protegida é um patrimônio público. Essa aí está cheio de tiro, apesar de não dar para ver direito. Pode ir passando. Árvores cortadas. Vai passando. Aí são rasgos no terreno, sulcos no terreno provocados por esportes motorizados. Pode ir passando. Pode ir passando, mesma coisa. Uma moto. São cascas de melancia, pode ir passando. Outra árvore cortada. Ali um monte de lixo recolhido, ali gado em área protegida, né, que era para estar desprovido de fauna,
enfim, animais de criação ou fauna doméstica. Aí, bastante lixo, um abrigo, pode ir passando. Mais incêndio. Isso tudo em Santa Maria, tá, pessoal? Todas as imagens são daqui, produzidas por nós da Secretaria de Meio Ambiente. Aí são atividades incompatíveis para APPs ou áreas protegidas legalmente instituídas. São esportes motorizados, pode ir passando. Aí todas as atividades incompatíveis também, apesar de não dar para ver ali em cima, todos eles ocasionaram alguma infração ambiental. Aí tem uma machadinha ali embaixo, também não dá para ver por causa da sombra direito. Vai passando. Aí um indivíduo preso. E aí vão ter outras imagens. Todas essas até agora, muitas dessas são na região do Perpétuo Socorro, Campestre, algumas dentro do Parque Natural Municipal dos Morros. E agora aqui a gente vai ter uma espécie de clipagem, né, da nossa própria comunicação com algumas outras imagens também cada vez pior, como eu digo. Aí é um derramamento de óleo no Arroio Wolf, foi um caso bem emblemático para nós, até o batalhão ambiental da brigada nos apoiou na época, até a gente descobrir o local do derramamento desse óleo, né? Pode ir passando, Emerson. Vejam ali aquela mancha escura, aquilo ali é tudo derivado de hidrocarboneto, algum óleo e graxa misturado. Pode ir passando. Aí são ações voltadas a bem-estar animal. Hoje esse número aí está bem desatualizado. Hoje a gente tem cerca de 350 cavalos resgatados, aí bastante resíduo, né? Hoje a gente gasta, mais ou menos aí do ano passado para cá, considerando um ano para trás, a gente gastou mais ou menos R$1.250.000 só em recolhimentos de focos de resíduos. Os focos que eu digo são disposições irregulares de resíduos indistintos, né? Todos misturados, de toda a ordem, né? Pode ir passando. Aí mais resíduo, isso é o que era o Arroio Itaimbé, né, no final do Parque Itaimbé, quase na ferrovia. O Parque Itaimbé, para quem não sabe, né, ele era um arroio, aí foi tubulado, né, ele foi constrito em galerias. Pode ir passando. Aí isso aí tudo saiu de uma boca de lobo, né, na verdade do próprio arruamento, meio fio, né, e as bocas de lobo são o início da nossa microdrenagem, né? Uma vez que essa água pluvial adentra na microdrenagem, hora ou outra ela vai parar na macro, né? Tubulações aí normalmente acima de 1,5, e isso, por certo, vai desaguar em cursos d'água, né? Então tudo isso, né, se não fica preso aí, consegue passar aquele gargalo, vai parar dentro de cursos d'água. Até alguns especialistas dizem que os primeiros 10, 15 minutos de chuva é extremamente impactante, né, e até mais do que largar esgoto in natura em alguns cursos d'água, né, de tantos poluentes que tem nas vias urbanas, resíduos, etc. Pode passar. Enfim, vocês viram dois tipos de imagens bem distintas, apesar de aliás, na primeira sessão de imagens, havia algumas esquisitas ali, eram todas, de certa forma, positivas, e uma segunda sessão de imagens ruins, horríveis, né, geralmente associadas a infrações e talvez até questões passíveis de criminalização, né, de responsabilidade criminal. Mas e o órgão ambiental do município no meio disso tudo? Pode ir passando. Boa parte do que foi mostrado aqui talvez vocês nunca tinham visto, né? E eu ainda tenho, sei lá, centenas, milhares de imagens, né, tanto de coisas ruins quanto coisas boas que são desenvolvidas no município, só que as pessoas
acabam não tendo tanto conhecimento. A imprensa normalmente não cobre muitas, né, dessas atividades, e normalmente só se sabe a gente só é notado aquilo que é muito ruim, até trágico, eu diria. Por isso eu coloco que é um trabalho muito escondido, velado, sobretudo aquele trabalho do licenciamento, né, que é um dos principais instrumentos de controle ambiental, e da própria fiscalização, né, que o trabalho da fiscalização, vocês vão ver depois a nossa estrutura, é extremamente enxuta. Esse trabalho quase nunca digamos que, tornado público ou divulgado, enfim. Talvez isso seja também uma falha nossa, né, e não cobrir melhor esse tipo de ação. Pode ir passando. Aí um pouquinho da nossa estrutura, eu não vou me ater muito por questões de tempo aí, mas nós temos dentro somos um órgão da administração direta, né? O município é uma coisa só, e isso acaba nos dificultando um pouco as coisas também. Depois, até se sobrar algum tempinho, a gente pode conversar a respeito disso. Mas, enfim, a estrutura é formada pelo gabinete, né, vinculado ao gabinete tem a gerência setorial, né, que é responsável pelas compras, pagamentos, contratos, termos de referência de novos processos licitatórios, pessoal, etc. Temos duas superintendências principais. São poucas superintendências perto da demanda e da quantidade de tarefas que precisamos desenvolver. Uma delas é o que eu chamo de motor da secretaria, o cerne da secretaria, que é a Superintendência de Licenciamento e Controle Ambiental e Animal, e a outra é uma superintendência, por incrível que pareça, muito mais executora, né, do que, de certa forma, de controle, né, ou proteção ambiental propriamente dito, para ser um pouco mais amplo, que é a Superintendência de Praças, Parques, Canteiros e Jardins. A Superintendência de Licenciamento e Controle Ambiental Animal, ela atua com o licenciamento, que eu já falei bastante para vocês antes, que é a nossa principal, digamos que, relação com a sociedade de forma geral, né? Aí a fiscalização é um pouco mais incipiente, e vocês vão ver o porquê disso, basicamente pelo número de fiscais que temos. Aí depois a questão dos resíduos sólidos, que para a maioria das pessoas, né, e de fato é um serviço essencial, básico, e de certa forma não é muito notado porque é aquilo cotidiano do dia a dia. As pessoas só vão, digamos que, reclamar, enfim, nos contatar, gritar, ou enfim, a reação é da mais diversa possível quando ocorrer alguma falha nesse serviço. Essa falha pode ser da mais sutil a mais grave, ou quando literalmente vira o caos quando há interrupção de um serviço que é essencial. E vocês não podem imaginar o pior caos que é quando o dia que houver a interrupção da coleta de resíduos. Enfim, isso vira literalmente um Armagedon, um município, ou uma localidade, ou um país que deixar de prestar esse serviço básico. E depois, as questões de controle e bem-estar animal. Dentro da Superintendência de Praças e Canteiros e Jardins, a gente tem a atuação com as praças, propriamente ditas, com os praceiros, que a gente chama. Basicamente, eles zelam pelas praças, são poucas as que têm isso, inclusive. A arborização urbana, que envolve desde o manejo da arborização, podas, supressões, até os plantios, os jardins, que basicamente são adoções, e os parques e áreas verdes, muitos hoje funcionam com adoções também. Pode passar. Dentro da superintendência, que é o cerne, e eu só vou tratar desta, vocês vejam a nossa estrutura, isso que temos hoje. Não se apavorem, nós temos aí hoje, com população flutuante, mais de 300 mil habitantes. Muita gente não responde censo aqui, e a gente tem uma população flutuante gigantesca, inclusive estudantes, militares, etc.
Então, vejam, dentro do licenciamento, nós só temos 8 analistas, né, oito pessoas de formação superior que fazem análise dos processos, emitem pareceres, né, e para depois, enfim, a expedição do ato administrativo em si, que é a licença ambiental, a autorização, etc. Depois, o setor de fiscalização, né, nós temos hoje 3 fiscais. Só para vocês terem uma ideia, Gramado, que é um município bem menor que nós, no último concurso, entraram 10 fiscais ambientais de nível superior. Hoje nós temos 3 e são fiscais tributários de nível médio, ou seja, eles não têm a formação na área ambiental e, ao longo do tempo, acabaram aprendendo, né, na marra, e normalmente, para tomada de alguma providência administrativa, vai precisar de algum parecer, né, dos analistas, dos técnicos superiores ali, principalmente para dimensionamento de danos. Depois, dentro da coordenadoria de resíduos, inclusive para fiscalização de 3 contratos gigantescos, nós temos só 2 pessoas hoje. É um coordenador setorial, um auxiliar administrativo, e o fiscal desses contratos, o titular, né, é do setor de fiscalização. Então, vocês vejam, as coisas se misturam. Normalmente, para tomada de alguma providência, notificação da empresa, a gente tem que envolver os analistas também. E dentro da coordenadoria de bem-estar animal, e inclusive há uma lei municipal que institui uma central de bem-estar animal, ou seja, algo muito mais amplo, com certa, eu não digo autonomia administrativa, mas com uma atuação mais independente, que, enfim, para para atuar de forma como central, enfim, ter um atendimento efetivo à população, a quem reclama, a quem denuncia. Infelizmente, hoje, e nós só temos 2 médicos veterinários, um até se exonerou, porque vai concorrer a cargo eletivo, uma baita pessoa, inclusive, que nos fez muita falta, e recém agora entrou outro, né, cargo comissionado, né, que é veterinário, para colaborar com a nossa única veterinária concursada. Então, vocês vejam, e o superintendente, né, o novo superintendente, ele é biólogo e acabou assumindo há pouco tempo também. Então, isso é o cerne da secretaria. No meio disso, né, corriqueiramente, né, durante cada atividade, seja no licenciamento, ou seja na fiscalização, seja nos resíduos, ou na coordenadoria de bem-estar animal, há aquele trabalho diário, né, de contato com as pessoas, e muito disso, né, há aquele esforço de sensibilização, né, de orientação às pessoas, e não só aos contribuintes de forma geral. Eu diria que, inclusive, aos responsáveis técnicos que submetem processos, né, para serem analisados na secretaria. Muitos carecem de algumas orientações, né, e isso é algo necessário, né, essa troca que há entre o órgão, entre um determinado órgão e aqueles que o acessam. Pode passar? Eu vou ter que dar uma acelerada por causa do tempo. Então, a secretaria, de forma geral, e tudo que eu discorri até agora, a gente já viu que ela atua com licenciamento, né, com a fiscalização, com o controle e bem-estar animal. Não é só atuação em caso de denúncias, o controle e bem-estar animal, tem as questões das tipagens, e iniciar agora, não fosse a pandemia, um trabalho muito interessante de castração também. Enfim, temos a questão dos resíduos, e aí eu até coloquei entre parênteses ali, que por vezes, e isso não é raro, a gente acaba adentrando a outras áreas do saneamento, né? Depois, eu acho que não vai dar tempo, mas se sobrar, a gente até pode falar do estreito limiar que há, né, entre o saneamento, né, entre a execução de determinados serviços, normalmente de engenharia, né, ou serviços essenciais, esse limiar que há entre isso, né, e o meio ambiente, e muitas vezes até na saúde pública, né? Todos eles estão intimamente relacionados, mas as pessoas não têm muito claro o que é uma coisa e o que é outra. Depois, o manejo da arborização urbana, né, e o manejo não é só cortar a árvore nem podar, né? Às vezes até a gente é criticado por algumas podas, né, que nem são de autoria do município, né? Às vezes são de concessionária de energia, às vezes de outras empresas, né, terceirizadas, e a gente acaba
tendo certas críticas e atritos em relação a isso, né? Inclusive processos ministeriais e até algum que outro judicializado. As praças, né, patrimônio histórico, cultural, paleontológico, só para vocês terem uma ideia, todo o patrimônio edificado que é tombado passa pela nossa chancela, digamos assim, e as questões de paleontologia nem se fala, né? Hoje, felizmente, nós temos um geólogo muito atuante nesse sentido, né? E a gente até está tentando instituir aí, em breve sai aí uma portaria sobre alguns sítios paleontológicos, já que isso ficou excluso da última versão do plano diretor. E aí atendimento a órgãos supletivos, policiais, ministeriais, né, e fora isso, trocentos processos judicializados. Educação ambiental de forma pontual, né, a educação ambiental, de certa forma, né, isso lá para a Secretaria de Educação, isso é tocado em diversos aspectos, normalmente com projetos, às vezes com abordagens em algumas disciplinas, né, e isso muito raramente com disciplinas específicas, né, quase nenhum lugar tem isso. E a nossa atuação com a educação ambiental se dá muito mais de forma em palestras sobre determinados temas, Pronfia, antigamente era o projeto Pequeno Cidadão, algumas organizações da sociedade civil, instituições de ensino superior, então é muito pontual isso e nada continuado. E a conservação, né, que acaba hoje a área protegida, né, instituída, comunidade de conservação, temos só uma, mas isso não significa que é só isso que há de conservação no município. Pode passar. Isso vai ficar mais claro, talvez em seguida com uma figura. Então, gestão ambiental compartilhada, né, que é pregado pela estrutura do CISNAMA, CISEPRA e o CISMUMA, que nem existe em Santa Maria. Isso pouco existe de efetivo, tá, pessoal? Hoje, né, em nível de Estado, se principia uma integração e talvez isso só vá ser resolvido, né, o dia que o Estado, através da SEMA e FEPAM, integrarem, né, órgãos municipais e FEPAM, né, a partir do SOL, e de fato ocorrerem ações mais integradas, mais efetivas. Pode passar? Coloquei algumas indagações aí, eu não vou responder nada disso agora, né, mas licenciamento e controle são a solução, né, para tudo? Não. A gente sabe que multar e tomar algumas medidas administrativas mais enfáticas, às vezes nem sensibiliza e muito menos conscientiza. Resíduos, né, a maioria das pessoas vê isso como uma mera obrigação, né, mas a gente tem muito que evoluir nisso. Conservação, né, a gente só tem uma unidade de conservação e as outras áreas, né, de conservação natural estabelecidas por legislações locais, né, não são bem, digamos assim, como é que eu vou dizer, de fato protegidas, né, apesar de haver uma fiscalização generalizada. As APPs, né, e reservas legais são suficientes para essa conservação ou proteção dos recursos naturais fora da URB, né, a gente sabe que também não. Pode passar. Pode passar, Laurinha. Então, muitas vezes até há não diria uma confusão, mas defesas de distintas teses e interpretações do que é sensibilização e conscientização. A gente sabe que a educação ambiental, né, formal, não formal, né, e, enfim, até nas abordagens, por exemplo, da nossa fiscalização, né, ou de alguém que está fazendo uma atividade incompatível dentro de uma unidade de conservação, isso se inicia basicamente sempre com uma sensibilização, né, de dar um choque naquela pessoa para ver, né, que determinadas atitudes ou um determinado ato isolado ou um comportamento está equivocado e o porquê fazer o certo. E alguns, né, trazem a conscientização, né, como uma coisa superior, mais ampla, né, que se inicia muitas vezes pela sensibilização,
por ações de educação continuada, né, pelo saber, né, e normalmente há digamos que não uma confusão, como eu disse antes, mas distintas abordagens em relação a esses dois termos quando a gente fala de meio ambiente. Eu coloquei aquelas indagações ali em casa, porque muita coisa a gente vem de casa, na educação formal e não formal também a gente absorve muito, e no dia a dia, né, por exemplo, nós que estamos em órgãos ambientais, né, fazemos isso a todo momento, né, e às vezes nem a pessoa que é abordada percebe isso, né, ela às vezes não se toca que aquele fiscal ou aquele analista está cutucando um determinado assunto ou orientando determinada, enfim, ação para provocar, né, naquela pessoa uma mudança de hábito, de costume, de atitude. Né? Pode passar? Então, Santa Maria, vou acelerar bastante porque nosso tempo está quase esgotando. Nós temos muitas APPs, é uma cidade rica em recursos hídricos, áreas úmidas, áreas declivosas e mais morros. Temos alguns instrumentos de gestão territorial, né, como o Corredor Ecológico da Quarta Colônia, instituído por uma portaria do Estado de 2014, mais vários dispositivos que estão no plano diretor e na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Temos uma unidade de conservação e outra em possível criação. A gente está trabalhando para isso, que é uma categoria chamada Monumento Natural, que integra áreas públicas e privadas, e este basicamente tem uma singularidade que é um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo. Pode passar? Aí vai ter, se não me engano, um mapa, né, da nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo. Não vou apontar nada e talvez esteja de difícil visualização, mas tudo isso que a gente trouxe ali tem representado nesse mapa. Sobretudo as APPs marginais, a trocentas sangas, mais a questão dos morros, e nós temos aqui algumas proteções adicionais, né, conforme eu tinha colocado para vocês anteriormente. A nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo ela traz APPs por cota. Isso não tem no Código Florestal, não tem em resolução CONAMA, né, e nem resolução CONSEMA. Em determinados locais, aqui a partir de uma determinada altitude, a nossa Lei de Uso e Ocupação do Solo a trata como APP. Pode passar. Guilherme, a colega Isa vai trazer um questionamento que foi feito no chat aí para que possa dar um encaminhamento para esse questionamento que foi feito. Guilherme, desculpa a interrupção na tua fala, mas nosso tempinho passa rápido quando a gente está falando, quando a gente está trocando conhecimento assim. O Marcelo trouxe a questão aqui no chat, perguntando se há algum trabalho de conscientização com as empresas e a população. Desculpa, não consegui te escutar. Se há algum trabalho de conscientização das empresas e da população sobre o descarte de lixo. Assim, o que há em relação a resíduos são algumas ações também pontuais, né? E agora a gente iniciou uma ação chamada Descarte Legal, que até eu abordei em outras falas recentes minhas, que são ações integradas para recolhimento de inservíveis diversos, né, inservíveis linha branca, separar no local, ao mesmo tempo em que a população interage com as equipes em campo, elas são orientadas a como proceder de outras formas, né, aonde descartar esses resíduos. Também, ao mesmo tempo, já recebem orientações quanto à domiciliação animal, né, porque hoje um dos principais problemas que nós temos são animais semidomiciliados, né, ou seja, aqueles cães que têm dono, mas não têm pátio, né, eles são criados soltos, da mesma forma com gatos, né, então eles recebem algumas orientações, material gráfico quanto a isso, tá, e dentre isso, né, além dessas ações que passaram a serem nominadas descarte legal, nós temos algumas ações também isoladas com algumas entidades, né, algumas ações em escolas, né, em associações comunitárias, dentre outras diversas. Posso prosseguir ou tem mais alguma questão? Eu queria perguntar, aproveitando a interrupção,
Meu nome é Juarez, sou do sempre também, em relação às podas, né, porque talvez seja uma das coisas que mais acaba impactando no dia a dia de quem não está muito por dentro do trabalho da secretaria. Por exemplo, aquelas podas que foram feitas lá no Rosário, foram podas que foram partiram da prefeitura, tinha algum viés de necessidade de estruturação da rede elétrica da região. Também eu vi alguma coisa nas redes sociais essa semana de algumas podas que foram feitas ali no Parque Itaimbé. Quais são os critérios que são utilizados assim quando é necessário fazer esse tipo de trabalho? Bom, a questão do bairro Rosário, na verdade, não foi a prefeitura, nem Secretaria de Meio Ambiente, foi a RGE, a concessionária de energia. Isso, inclusive, tem um inquérito civil, né, que está indo para linhas de acordo, né, e as concessionárias de energia, né, no nosso caso aqui, a RGE, eles têm uma licença única emitida pelo Estado, que, de qualquer forma, toda vez que eles forem manejar a vegetação na faixa de segurança das redes de distribuição, eles precisam comunicar ao município. E ali houve uma atitude, de certa forma, precipitada, né, gerou toda essa comoção social, até por serem árvores frondosas, apesar de serem exóticas, a maioria. Isso teve uma enorme repercussão, digamos assim. A gente sabe que é necessário, digamos assim, compatibilizar a rede com a arborização urbana, mas muitas vezes isso é feito sem uma comunicação adequada, sem conversar com os moradores do entorno, então gera sempre um mal-estar. Os nossos manejos, por exemplo, de vegetação urbana, normalmente, né, vão ser precedidos de um pedido, né, alguma parte interessada, às vezes morador, às vezes empresa, ou às vezes outro órgão público. Isso vai passar por uma análise técnica, né, normalmente de engenheiros florestais, e pós essa análise técnica é expedido um alvará florestal, inclusive para as equipes próprias do município executarem esses manejos, né. Então, há critérios de compatibilidade, obviamente, né, não só de copa, mas de tronco, raiz, né. Há questões envolvendo o estado fitossanitário do vegetal, dentre algumas outras que são analisadas, e toda vez que é necessário haver reposição florestal, né, ou replantio, haverá. Tanto que recentemente, né, a gente já enfim, nos últimos meses aí já são mais de 700 mudas plantadas dentro do perímetro urbano. Não só até as pessoas normalmente enxergam isso só na Avenida Presidente Vargas ou, enfim, algumas outras avenidas principais, mas nos bairros também isso tem sido feito. Guilherme, vou ousar aqui me intrometer na tua fala. Primeiro que, infelizmente, em razão do tempo, depois da minha questão, eu vou pedir para te dar uma objetivada, porque realmente alguns alunos têm aula e a gente procura se manter nesse período aí até às 19. Mas considerando o propósito do sempre, que é mediação e práticas restaurativas, e quando tu traz essa abordagem com relação às árvores e à comoção social, em algum momento também tu referiu que essa situação, principalmente ali do Rosário, tinha um inquérito civil e que estavam em tratativas de acordo, enfim, de negociação. Se tu verifica que dentro da possibilidade do trabalho que tu desenvolve, utilizar a abordagem da negociação, da mediação, conciliação nas relações ambientais, seja com o coletivo, que seria a comunidade, que seria bem propício, no meu entendimento, primeiro comunicar, conversar, dialogar, ver os prós e contras daquela situação ali, e as possibilidades para depois seguir em frente, né? Não chegando, mais ou menos assim. O que tu pode nos dizer com relação a isso, e se existe algum programa ou uma linha que você segue em relação a isso? Abordagens dessa gestão, assim, de conflitos ambientais. Sim,
Bom, normalmente quando há conflitos mais acirrados é quando envolve auto da infração ou outras providências mais drásticas. E agora, por questões de adequação até as novas disposições do Decreto Federal 6514, que é enfim, o dispositivo legal que temos que seguir por conta da nossa lei municipal que remete a este decreto, tá sendo inclusive normatizado e arquitetado já as NUCAS, né, que isso em vários municípios que adotam, né, e no nosso caso haverá uma NUCAM municipal, que é nada mais é do que um núcleo de conciliação ambiental, justamente para evitar, né, o auto da infração, né, ao mesmo tempo aquele infrator ou inspecionado ficar totalmente ciente do seu ato, né, infracional, enfim, se sensibilizar muitas vezes, né, aprender com seu erro e ao mesmo tempo colaborar, né, através da firmatura de termos de compromisso ambiental, que muitas vezes são revertidos em prestação de serviços, benfeitorias, equipamentos, né, que são aplicados em alguma medida de proteção ou conservação ambiental. Isso está sendo feito este ano, né. Até anos passados, aí, o nosso rito, digamos assim, não tinha muito, digamos que desse viés mais no sentido da conciliação. O que havia antes, né, para alguns determinados empreendimentos ou atos, eram várias notificações de adequação, né, várias conversas, só que para muitos isso infelizmente não funciona, né, e para muitos inclusive vale a pena inclusive arcar com autos de infração ambiental e a depender da atividade desenvolvida ou enfim, do que ele desenvolve em termos de dano e empreendimento, vale a pena pagar, né, o auto de infração, né, e fazer com que aquilo seja regularizado no futuro, né. Muita gente age assim, né, muitas vezes até pela própria burocracia, morosidade do serviço público. Isso é uma autocrítica até. Sim, isso é incrível, né? Porque, na verdade, como a gente vê em todo o sistema punitivista, a punição por si só, que seria o auto da infração e a notificação ou multa, ele não cria a consciência, né? Ele não vai criar a sensibilização, a consciência e a autorresponsabilização, né? Ou uma responsabilização autônoma. Então, acaba que não tem muito sentido, e bem como tu disseste, daqui a pouco, dependendo do tipo de exploração, vai ser mais lucrativo pagar a multa e seguir em frente, independente do que ocorra, né, sem consciência ou com uma inconsciência ambiental, do que qualquer outra coisa. Mas, Guilherme, eu peço 1000 perdões, né, por passar tão rápido, mas geralmente quando a gente não vê o tempo passar é porque estava muito bom, muito esclarecedora a tua fala, mas o que eu percebo, assim, é um gostinho de quero mais, porque eu acho que várias coisas que tu trouxe caberia um encontro para cada fala, e o ambiente como um todo, o meio ambiente, é muito, muito caro, é um tema muito sensível para a gente colocar nessa saia justa, né, de 1 hora, e menos de 1 hora, na verdade, poder compartilhar tudo. Então, a gente precisa, sim, o Marcelo Medeiros está dizendo aqui, a gente precisa repetir, né, eu acredito que sim, também, a gente ficou assim com gostinho de ficar te instigando mais, né, acho que falta muito para a população, para o meio empresarial, para a comunidade como um todo, a informação, mas buscar dentro da sua responsabilidade também, né? Eu gostei muito daquela parte que tu traz sobre a educação em casa, existe, né, a educação para o meio ambiente, mas precisa se falar muito mais que isso. Eu comentava antes de tu entrar aqui que eu encaminhei uma sensibilização no Ministério Público, que eu também sou assessora do Ministério Público Estadual no âmbito da educação, uma sensibilização
sobre o meio ambiente, sobre a coleta seletiva, enfim, que nós íamos começar a trabalhar nesse sentido no Ministério Público. E ao invés de impor isso, a gente fez círculos de diálogo para fazer uma sensibilização, ver o que os servidores conheciam sobre isso e de que forma eles poderiam contribuir. E foi incrível como a gente viu que nós somos ignorantes a respeito desse tema. Isso numa pontinha que é só lá o cuidado do seu copo plástico, do seu papel claro. Que tu descarta no dia a dia, no âmbito do escritório ali, né? Com certeza. Fora tudo isso que tu traz, como tu disse, que é um trabalho velado, e que só é olhado e é enxergado quando não deu certo. Ou quando o bueiro transborda, que daí, bom, a responsabilidade é do executivo, mas não percebe quando jogou aquele papelzinho lá no chão, quando deixou aquela garrafinha rolando, ou mesmo que não fui eu que coloquei a garrafinha. Eu vejo a garrafinha rolando, eu posso pegar. É uma atitude muito simplista para expressar tudo o que significa as nossas atitudes em relação ao meio ambiente, né? E poder fazer essas redes, por exemplo, ter colocar à disposição para a gente fazer em algum momento um termo de cooperação e os sempreanos poder contribuir com esse núcleo de conciliação e mediação, porque eles têm a expertise das ferramentas da mediação e da conciliação. Então, a gente pode ter estagiários lá, pelo sempre, para contribuir com o executivo nesse sentido. A Isabela, nossa sempreana, nos trouxe essa semana a possibilidade de um trabalho com relação ao meio ambiente e um projeto que vem sendo desenvolvido em Santa Maria. Inclusive, eu perguntei se esse projeto estava dialogando com a Secretaria do Meio Ambiente, ela me disse que sim. Então, ela vai nos falar brevemente aqui também, que também era outro projeto que deveria ter um tempo inteiro para isso, para depois a gente se despedir, e aí depois eu te passo a palavra de novo para se despedir, tá bom? Perfeito. Cris, agradeço o espaço, agradeço o Guilherme de antemão já pela contribuição, e eu preciso dizer que desde a idealização das rodas virtuais de conhecimento, era um desejo e uma vontade a gente estar aqui podendo falar desse tema. E é incrível o quanto o universo ele colabora, que inclusive há pouco tempo atrás eu sou uma das representantes do projeto Lixo Zero aqui em Santa Maria, e ainda nesse mês de outubro a gente vai estar promovendo em Santa Maria a primeira semana de Lixo Zero, onde vai ser uma semana repleta de ações, em razão de todo esse isolamento social que a gente vive e por essa emancipação de todo mundo, essa responsabilização da gente, porque a gente faz no meio ambiente. Essa semana, essas ações, essas palestras, workshops vão ser promovidos pela comunidade, pelas empresas, pelos grupos, que sempre, inclusive, já propôs uma ação para participar da semana. Então, eu queria convidar vocês para, dentro dos seus núcleos, dos seus nichos, pensarem em algum tipo de ação para inscrever nesse projeto novo em Santa Maria, que já está dialogando, sim, com a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente já está dentro do nosso trabalho interno, redigindo um projeto de lei para esse projeto se tornar um projeto do município e não só nosso. Então, as inscrições para as ações vão até o dia 10 desse mês de outubro e as ações ocorrem do dia 23 de outubro ao 1º de novembro. E no Instagram do projeto, que a gente referiu ali nos comentários, mas de qualquer forma é @lixo0santamaria, tem todas as informações sobre as atividades, sobre as ações a serem propostas e diversos conteúdos aí sendo gerados para todos nós como comunidade. Não sei se foi muito rápido, me fiz clara, mas obrigada. Muito obrigada. Eu passo, então, a palavra para o Guilherme, para ele fazer aí uma despedida e já de pronto agradeço a tua participação aqui conosco. Joia. Não, eu já estava nos finalmente da apresentação ali, e algo que uma das questões que eu ia abordar também, brevemente, sobre o que eram os serviços ambientais ou ecossistêmicos, né, que o ambiente, de certa forma, né, nos presta, e são serviços não pagos, né, muitas vezes negligenciados, e que a gente acaba os maltratando, digamos assim, ou maltratando aqueles ambientes que nos prestam esses serviços. Isso com certeza vai ficar para uma outra oportunidade, mas para fechar a prosa, até pelo tema que foi proposto, né, além de colocar um pouco da nossa realidade, é algo que eu
que eu trouxe em relação às questões de aprendizado, até quem atua, né, com programação neurolinguística fala bastante que a gente ocupa basicamente 4 estados de aprendizado, né? Começando por aquela incompetência inconsciente, né? Depois a gente evolui para uma incompetência consciente, né? Para depois evoluir para uma competência consciente e depois, finalmente, para aquela competência inconsciente, ou seja, a gente sai não sabendo nada dos problemas e nem como resolvê-los, né? Evolui para conhecer um pouco da realidade dos problemas, sem saber direito como tratá-los, como abordá-los. Depois a gente aprende sobre estes problemas, muitas vezes sabe o que fazer, né? E às vezes faz alguma coisa ou pensa, projeta para resolver algo, né, e consegue, outras vezes não faz. E depois a gente evolui, né, para algo que acaba se tornando normal, né, muitas vezes, né, em se tratando até de questões motoras, né, que a gente chama de movimentos autônomos, né, e aquilo acaba virando automático, né. E o fechamento era se a gente evoluísse para um ótimo, né, nas abordagens ambientais, era evoluir para uma competência inconsciente ambiental, ou seja, que aquele ato, vou voltar ali no exemplo da boca de lobo, que foi mencionado por vocês antes, às vezes a pessoa não sabe nada, não sabe nem da consequência, né, ignora muitas vezes o fato de atirar uma garrafa ou um papel no chão, e às vezes não é nem por mal, é por não saber nada daquilo, né, não ter noção da dimensão dos problemas, para evoluir para algo que a gente conseguisse, enfim, isso já acontece com muitos, né, colocar um papel no bolso, ou segurar uma garrafa até uma lixeira, ou simplesmente nem utilizar esse tipo de coisa. Então esse seria o nosso ótimo, digamos assim, e aquela questão da sensibilização ambiental, isso, apesar de ser algo individual, né, se isso for disseminado para uma grande multidão de pessoas, para uma maioria de uma população, essas pequenas ações individuais acabam se refletindo, sim, na coletividade, nas questões de melhoria de saneamento, né? A gente fala hoje muito de lixo, muito de esgoto, né? São serviços básicos de saneamento que a gente não consegue dar conta de forma geral. Há inúmeros problemas em relação a isso, né? E esses problemas básicos de saneamento, né, como eu estava colocando antes, na maior parte das vezes eles vão fugir para aquele simplesmente, fugir daquela simples situação de sujidade, de mau cheiro, vão evoluir para questões ambientais, de contaminação de cursos d'água, de contaminação de solo, de lençol, e muitas vezes, sim, né, e a gente sabe bem disso, vão evoluir para questões de saúde pública, né, questões de doenças, né, e acabar, inclusive, sendo mais caro resolver isso a posteriori do que tratar, né, localmente aquele problema de saneamento ambiental. Então, a minha fala, de certa forma, ia se resumir a isso, né. Eu aproveito esses minutos finais para fazer esse fechamento, e fico à disposição aí para outras oportunidades não tão generalistas como foi a exposição de hoje. Muito obrigada, então, Guilherme. Incrível isso. Isso tem muito a ver também com a nossa abordagem, a base da abordagem de comunicação, que é a comunicação não violenta, traz isso, né? A gente precisa criar um caminho neural diferente. Criar um caminho neural é trazer para a consciência esse tipo de comunicação. E uma comunicação adequada conosco mesmo, com o outro e com o meio ambiente, né? Então, isso também passa pela ética do cuidado comigo, com o outro e com o meio ambiente. Acho que nesse momento de pandemia, mais ainda isso se aflora, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento, consideração e honra ao trabalho de vocês, que com uma equipe tão enxuta, em verdade, eu achei a equipe bastante enxuta, né, faz tudo o que faz, e a gente precisa também enxergar o copo meio cheio, e olhar para o que está sendo feito, né. Eu vejo, eu
um dos componentes da comunicação não violenta é a observação, então eu observo, e quando eu observo os lixos que são colocados nos bueiros, eu moro numa cidade, numa rua onde tem um arroio, e as pessoas, os seres humanos viventes desse ambiente, tiram o lixo do seu carro e jogam ali. Então, é algo que a gente não consegue imaginar, mas fazem isso. Mas eu também vejo as árvores sendo plantadas em outros momentos, e eu também, é uma gota no oceano, mas eu fiz questão esse ano de me dar de aniversário de 50 anos, eu plantei uma árvore, porque eu pensei, eu já escrevi um livro, eu não tive filhos por opção, mas eu preciso fazer alguma outra coisa. Claro que eu podia plantar muito mais árvores, e vou plantar no decorrer da vida, com certeza, mas essa árvore representou os meus 50 anos. Então, talvez, se algum dia eu passar aqui, quando eu tiver 90 anos, eu vou olhar para essa árvore e saber que fui eu que plantei e que, de alguma forma, eu contribuí. Né? Então, eu te agradeço imensamente trazer essas reflexões e também o trabalho que vocês desenvolvem. E agradeço também a nossa audiência, que eu acho que essa, Guilherme, foi a primeira roda que a gente está aqui até às 19h18, porque a gente tem 19 horas, mas a gente não tinha como te interromper de tão interessante que estava o tema. Então, muitíssimo obrigada ao Emerson por ter feito essa interlocução contigo, e com certeza vamos te trazer aí em alguns momentos para um tema mais... para que a gente tenha mais tempo para falar sobre isso. Os comentários no chat foram muito interessantes, todos positivos com relação à tua fala, ou seja, nosso objetivo é alcançado quando a gente para e reflete sobre isso. Com certeza, o que tu nos trouxe hoje é a possibilidade de olhar e pensar também nas nossas ações com relação a isso, e nos colocarmos à disposição, enquanto sempre, para poder contribuir também, tá bom? Muito obrigada, fique bem, e até uma próxima. Excelente, boa noite a todos, e agora vocês entenderam a minha ânsia de começar logo lá nas 19 horas. Isso aí, a gente sabe isso, Tá bem. porque justamente no final a gente fica depois pressionado, né? Isso, mas tá bem, agradeço.